Faz algum tempinho que eu já terminei esse anime, mas eu não dei o meu veredito sobre ele para vocês. Isso mesmo, falaremos hoje sobre Lazarus. E, é claro, o veredito desse anime. Será que ele foi bom? Será que ele terminou mal? O que vai acontecer com o futuro da série? Vamos bater um papo sobre isso depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fala aí, você assistiu o anime? O que você achou? O que você não gostou? O que você gostou? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Lazarus. Anime este que honestamente me surpreendeu em muitos pontos, mas eu vou falar uns pouquinhos sobre ele, né? O primeiro ponto que me surpreendeu foi a duração. Foram somente 13 episódios, ou seja, um anime bem curto. O desenvolvimento foi corrido no final? Na verdade, não tanto, foi coerente. Porque ao final de cada episódio mostrava a contagem em dias do que faltava para o derradeiro fim da história. E realmente, quando uma investigação durava mais de um dia, eles colocavam, faltam 20, botaram que no último episódio faltavam 25, passaram-se 3, faltam 22 dias. E assim ia, episódio por episódio, né? Nós tivemos episódios desenvolvendo cada um dos personagens, né? Na verdade, o curioso é que de todos os personagens ali, um dos poucos que nós não tivemos muito desenvolvimento do passado foi exatamente o Axel e o Doug. Eles tiveram menos pontos assim ligados ao passado deles. Então, pelo menos assim, foi o que eu percebi, né? Os outros personagens, sim, eles tiveram mais destaque. Tivemos episódios assim, que focaram até nas famílias, ou aqueles, como no caso da Chris, que não tinham família, mas que fizeram parte de algum grupo, mostrou. Então, tem pontos assim do passado deles. Agora o Doug e o Axel eu achei que faltou um pouquinho, mas acho isso uma coisa até boa, e eu vou falar isso em breve para vocês, já já. Outra coisa boa da história é que ela é muito dinâmica, e sim, todos eles têm um passado, e em alguns casos as situações que aconteceram na vida deles antes reverberam no futuro, no caso é o presente deles. E isso é bem legal. Não fica um negócio muito jogado. Claro que você tem uma coincidência ou outra, né? Mas foram poucos os momentos assim. Honestamente, foram bem poucos. Isso eu achei bem legal. Outro ponto positivo continua sendo a animação, com cenas de ação excelentes, muito fluidas, uma trilha sonora muito legal, que dá uma ambientalização melhor para a história. Sabe, são pontos que eu achei muito importantes e muito legais de mencionar. Agora, pra mim, tá, um problema que aconteceu foi com um certo antagonista. Porque esse antagonista, ele meio que caiu de paraquedas. Foi assim, meio que do nada, sabe? Mas fez algum sentido de início, mas depois começa a ficar meio estranho. E eu falo estranho porque parece que ele fica deslocado na história. Ele é absurdamente habilidoso, o cara realmente manda muito bem no que ele faz. Mas, sinceramente, acho que deixar ele jogar daquela forma ficou muito jogado. E ao final dele, eu, particularmente, assim, achei que poderia ter sido um pouco melhor. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Agora, a trama principal, ela realmente se desenvolve. E um negócio que é legal é que a resposta para essa história estava lá no início. E a gente nem notou. Passou completamente desapercebido, mas completamente mesmo. Cara, eu realmente não esperava por aquilo. Mas, tirando esse ponto,
que realmente foi uma estratégia bem interessante, na minha opinião, por parte do Shinichiro Watanabe, a escolha para o final. Mas é um final bem legal, honestamente bem positivo. Porque se você for pegar outras obras dele, como o próprio Cowboy Bebop, que tem uma trama também de investigação, né, mas é uma trama mais de vingança, você tem uma história muito mais dramática e trágica no final. No final de Cowboy Bebop, os personagens vão indo embora da história. E um personagem em si acaba sozinho. Aqui a gente tem um final bem diferente, em que há um processo de união. E cara, isso funcionou muito bem. Na minha opinião, funcionou muito bem. Até um potencial casal aparece na história. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês assistirem. Agora, um detalhe muito importante que eu tenho que mencionar para vocês é: Shinichiro Watanabe, ele não é conhecido por fazer animes sequenciais, ou seja, que tem uma temporada, uma segunda. Mas olha o que ele disse: como ainda restam muitos problemas no mundo, a equipe continuará ativa. Disse ele sobre para onde os personagens poderão ir após o final. Watanabe espera um dia retornar a esses personagens, enquanto Lazarus parte em outra missão para salvar o mundo. Ele continuou: a história deles está longe de terminar. A propósito, uma sequência é possível. Ele nunca fez isso. Shinichiro Watanabe nunca colocou sequência. Sempre teve uma única temporada fechada, acabou. Simples assim. Mas dessa vez ele deixou um final com potencial para uma continuação. E sim, uma das coisas que mais acontece nesse universo é que tem intrigas acontecendo, problemas com outros países. Enfim, tem muita trama para ser trabalhada ainda num mundo tão complexo como o que eles vivem. E que não é tão distante assim do nosso mundo em si. Então, a equipe Lazarus pode muito bem continuar ativa e ter uma segunda temporada. Isso poderia dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Lembrando que fazer uma sequência, uma segunda temporada de uma série é extremamente difícil, porque você tem de manter a qualidade da primeira, tanto para a animação quanto para o roteiro, e combinar isso assim, sem perder a essência de tudo, ao mesmo tempo que você desenvolve mais os personagens. Então, para mim, isso é muito difícil. A não ser, é claro, que a série ela já deixa de cara ali que os personagens estão começando agora. Quando acontece com histórias em personagens muito jovens, ou adolescentes, eles realmente têm um processo de desenvolvimento e crescimento. Agora, quando os personagens já são adultos, tirando o Leland, ele é o mais novo, né? Ele é um dos mais novos. E a Hacker, né? Tirando eles, os outros já são adultos, então é muito mais difícil você trabalhar certos aspectos na história, no anime. Deixar eles mais maduros do que eles já são, mas sem perder aquela essência que eles têm. Isso acaba sendo uma coisa muito difícil. Mas Lazarus está aí com essa possibilidade de uma segunda temporada, e quem sabe nós não vejamos esse grupo tão inusitado e diferente em novas aventuras nos animes para uma segunda temporada. Então fiquem ligados, assim que tiver mais notícias sobre Lazarus, novidades, eu trago aqui para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui mais reviews de animes para vocês. Tem mais coisas que eu quero falar com vocês, tem outros animes, um outro anime que eu já assisti, eu quero trazer para vocês o review e a indicação. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E para você ficar sabendo quando vai ter esse vídeo, isso aí, você tem que estar inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que isso ajuda muito a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e bons animes para todos nós. Valeu!